o versículo 7 e o versículo 8. 2 Samuel 9, versículo 7 e versículo 8. Você que achou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Gostaria que você redobrasse a sua atenção para o versículo 8, que diz assim: então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Coloque a sua Bíblia no seu assento, pegue na mão do seu irmão, seja a boca profética de Deus para ele aí agora. Isso, olhar de profeta, aperto de mão de profeta, voz de profeta. E diga para ele: o convite nessa noite não foi do homem, foi do próprio rei. A partir de hoje, você sentará à mesa. Feche seus olhos. Pai, nós te damos louvores e honras nessa noite. Glorificado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. Eu glorifico ao Senhor, pois nossos pés estão numa casa cristocêntrica, onde tudo é para ti, tudo é teu, tudo é por ti. A tua presença é notória aqui no nosso meio. Então, meu amigo Espírito Santo, eu quero te pedir, fica à vontade aqui. Que haja liberalidade do teu Espírito para fazer aquilo que lhe apraz. Eu não quero pedir a tua unção nessa noite, pois a tua unção é quando o Senhor se manifesta por intermédio de alguém. Especialmente nessa noite eu quero pedir a tua glória doxa, a tua glória ambiental. Pois quando a tua glória chega, não precisa da pregadora. Quando a tua glória chega, não precisa do músico. Quando a tua glória chega, o Senhor só precisa de corações disponíveis a mergulhar no rio da tua glória. Então, conforme a palavra for liberada nesse ambiente, enche esta casa com a tua glória, pois eu tenho certeza que coisas inefáveis acontecerão aqui. Se você concorda com esta oração, senta aí dando glória a Jesus. Queridos, quando nós recebemos a notícia que estaríamos hoje aqui, nós temos a preocupação sempre de saber o que o Espírito quer falar à sua igreja. Porque antes que uma mensagem nasça no coração de um ministro, ela já veio diretamente da parte do Senhor. Hoje à tarde eu perguntei ao Senhor o que Ele queria falar para esta igreja, para este dia, para esta quarta-feira. E desde a hora que eu indaguei isso ao Espírito Santo, esse texto não saía do meu pensamento, não saía do meu coração. E eu entendi que Deus queria falar conosco dentro da vida deste homem. Eu tenho certeza que você já ouviu, você já teve o prazer, principalmente quem nasceu no berço cristão, de ouvir falar a respeito da vida deste homem chamado Mefibosete. Talvez você até já cantou a respeito da vida dele, canções como Deus vai te tirar de Lodebar, você vai sair de Lodebar, tem uma mesa de honra preparada para você. É uma história muito comovente, mediante ao cenário de restauração e restituição na vida de alguém que não esperava. Só que pouco se sabe do contexto empregado antes de Lodebar, antes de tudo acontecer. E eu vim falar para Mefibosetes aqui nessa noite, que estão em estados que não escolheram estar,
mas situações da vida o colocaram nesse cenário. Mefibosete é alguém que ele é neto de rei, filho de príncipe. Mefibosete, logo quando nasce, já existe um projeto totalmente escrito pela vida do menino a respeito daquilo que ele será. Mefibosete, dentro da linha que vai assumir o trono logo após o seu pai, ele tem o direito de estar no trono. Saul é quem está reinando, logo após reinaria Jonatas, que é pai dele. Logo após Jonatas reinaria Mefibosete. Quando o menino nasce, o projeto da vida do menino é essa: você vai ser alguém que vai sentar no trono, governar o povo, instruir o povo, e vai ter todo o aparato que um rei merece. Quem, quando criança, não gostaria de ter esse projeto que Mefibosete está tendo? Quando o menino nasce, o menino está tendo uma vida diferente das demais crianças da província. O menino tem tudo às suas mãos, em sua volta tem luxo, tem riqueza, em sua volta sempre tem alguém pronto para servir o menino. Só que se a família do menino e o menino está descansado de que o futuro de glória para ele está garantido, Deus está dos altos céus olhando, as coisas não vão acontecer desta maneira. O problema é que o menino pode ter a vida projetada, ele é um inocente, mas a sua casa não é, a sua herdade não é. O seu avô tem uma história. E que história é essa? Saul. O trono que você está sentado já foi designado a alguém que não é você e nem a tua linha sucessória. O trono pertence a alguém que foi consagrado e escolhido diretamente por Deus e não pelos homens. Esse alguém se chama Davi, você conhece a história? Davi está na casa de seu pai, trabalhando. Alguns traçam a ideia que Davi estava no campo esquecido, que Davi estava no campo apartado. Mas se você for buscar o contexto histórico, cultural, você vai perceber que era obrigatoriedade do mais novo cuidar de toda a herdade do seu pai. Era obrigatoriedade do mais novo cuidar de toda a herança de seu pai, terras, animais, gado, seja lá o que fosse. Davi não está no campo esquecido. Davi está no campo trabalhando, cumprindo aquilo que era de sua responsabilidade. Só que enquanto o menino está trabalhando, Deus está estabelecendo uma estratégia de treinamento dentro do trabalho do menino. O texto diz que Davi está trabalhando e vinha um leão e um urso e ele os matava. O menino estava trabalhando, vinha um leão e um urso e ele os matava. Não foi um leão, não foi um urso. Quando vinha um leão e urso, o que nós temos de entendimento é que foram vários leões e vários ursos, mas quando o menino trabalhava, vinha um leão e um urso e ele os matava. Talvez na ideia de Davi é essa: eu estou trabalhando e matando leão e urso apenas para garantir a integridade daquilo que pertence aos meus pais, mas Deus está dos altos céus olhando. Você só não está garantindo integridade, Davi, você está sendo treinado para garantir a integridade de um povo. Quem é este incircunciso que vai afrontar o povo de Deus? Enquanto ele está matando leão e urso, Deus está treinando Davi para matar gigante no campo de batalha. O que é trabalho para Davi é treinamento de Deus. Ah, não. O que é rotina de trabalho para Davi é treinamento de Deus. O que é fadiga de cansaço de trabalho para Davi é treinamento de Deus. Eu ainda não entendi, Esther. Talvez você entrou aqui fatigado da rotina do trabalho. Segunda eu mato leão, terça eu mato urso, quarta eu mato leão, quinta eu mato urso. Deus está te dizendo: calma, a fadiga do trabalho trará recompensa. Você está sendo treinado. Ninguém nasce matando
matando gigantes. Alegandaria siga da balaia. Não se iluda, ninguém nasce matando gigante. Não veja alguém hoje que você admira matando gigante, achando que ele nasceu matando gigante. Antes, no anonimato do trabalho, ele estava matando leão e urso. Alguém foi treinado no anonimato do trabalho. Respeite a história de quem trabalha no anonimato. Ele está matando leão e urso. E eu vou liberar o que o Espírito acabou de falar no meu ouvido. Ninguém vai ser esquecido no campo matando leão e urso. Calma, é só uma fase de treinamento. Calma, a fase do leão e urso vai passar, mas tem gigante afrontando o povo de Deus. E Deus está dizendo: eu estou levantando Davi para preservar a integridade do meu povo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Samuel vai se apresentar nesse cenário de trabalho. E até o profeta vai achar que são os outros irmãos e não Davi. E Deus vai dizer: não, é quem estava trabalhando. E a cultura dizia que se o primogênito tivesse presente, todos poderiam sentar à mesa e comer. E o mais novo, o problema é dele, o primogênito está presente. Só que nesse dia, Deus vai mudar a rotina da tradição. Deus vai dizer: ninguém senta e ninguém come antes aquele que estava trabalhando chegue para ser ungido. Ah, não. Deus muda a rotina de tradições por gente que estava trabalhando até que ele chegue no recinto que Deus preparou para poder ungir. Eu não entendi, Esther. Deus prepara cenários e muda a rotina de tradições até quem está no campo trabalhando chegar ao recinto para ser honrado pela mão do profeta. Deus está dizendo: ninguém senta, ninguém come antes que Davi chegue e seja ungido pela mão do profeta. E diga pela voz de Deus: é ele. Davi é o único rei que vai ser ungido 3 vezes: na casa de seu pai, em Hebrom e diante de todo o povo. É para não ter dúvida. É para todo mundo saber: Davi não faz parte da linha sucessória, mas o trono é dele. Então eu unjo a primeira vez, eu unjo a segunda vez, eu unjo a terceira vez, para ninguém ter dúvida que ele não faz parte da sucessão, mas o trono pertence a ele. Ei, ouça, Deus não tem problema nenhum de falar uma vez ao teu respeito, de falar 2 vezes ao teu respeito, de falar 3 vezes ao teu respeito, mas ele não faz parte do vínculo, mas é ele. Mas ele não estava no meio, mas é ele. Mas ele não foi escolhido pelos homens, mas é ele. Mas ele não teve o nome soprado pelos homens, mas é ele. Deus está dizendo: eu falo 1, eu falo 2, eu falo 3, para ninguém ter dúvida. Ei! Olhe para cá. Tem uma glória de Deus aqui, né? O trono é de Davi, não é da linha sucessória de Saul. Todo mundo sabia disso. Mas ouça, mesmo todo mundo sabendo que o trono é de Davi, Saul ainda está sentado no trono. Ninguém tem autonomia de passar à frente de Deus no quesito chamado tempo. Todos sabem, em alto e bom som, que o trono pertence a Davi. Mas enquanto Deus não dá o aval, Davi não senta naquilo que Deus prometeu. Mesmo todos sabendo que o trono é de Davi, todos respeitam o tempo da promessa liberada sobre o homem. Existe uma promessa liberada sobre você, existe uma promessa liberada sobre a tua casa, mas
Mas Deus está dizendo, mesmo que todos saibam a respeito desta promessa, ninguém tem o aval de passar à frente o tempo de Deus. O tempo de Deus chega para todo mundo. Deixa eu liberar uma palavra para você. O tempo do homem é cronos, milésimos, minutos, dias, meses e anos. O tempo de Deus é o tempo kairos, ou o tempo kairós, que 1 João vai dizer que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Talvez você esteja em conflito, porque parece que no teu relógio nada acontece, mas Deus está dizendo para você, a tua história não está fora do compasso, é que no meu relógio tudo está andando de acordo com aquilo que tem que acontecer. Mas fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde pra gente, o relógio de Deus se alinha com o nosso relógio. O tempo de Deus chega para todo mundo. Calma, o tempo de Deus vai chegar. Me ajude a pregar. Fale para o seu irmão, calma, o tempo de Deus vai chegar. O tempo para Davi chega. Saul é morto, Jonatas é morto. E quem é o ousado de passar à frente daquilo que Deus falou? Todo mundo sabe, o trono é de Davi. Davi está vindo aí possuir aquilo que é dele por direito, que Deus disse. Só que no meio de todo esse cenário, o trono não é mais de Saul, o trono agora é de Davi. Tem alguém dentro do palácio que é inocente. Tem uma criança dentro do palácio que é inocente. E hoje eu não vim falar de Saul, eu não vim falar de Jonas, eu não vim falar de Davi, hoje eu vim falar de Mefibosete. Mefibosete é esta criança que está dentro do palácio, mas é inocente. Eu preciso enfatizar isso aqui para você, que ele é inocente. Porque tem pessoas que perderam a pureza da sua inocência por conta de percalços da vida. Alguém dentro do palácio que é inocente, que não pode cuidar de si só, que precisa de um adulto para lhe instruir. E como seus pais talvez não poderiam, eles passam essa responsabilidade a uma mulher, que a Bíblia não menciona o seu nome, mas nós podemos dar uma nomenclatura a ela chamada ama, ou porque a gente conhece como babá nos dias de hoje. A ama do menino é aquela que deve cuidar de todos os detalhes de uma boa vivência para o menino. Ama é quem dá de comer, a ama é quem veste. Por que não dizer que a ama viu as primeiras palavras? Ama é quem dá banho, ama é quem segura na mão para o menino caminhar. A responsabilidade da ama é essa: cuidar 24 horas do menino. Só que uma má notícia vem e invade o palácio. Que má notícia é essa? Saul é morto, Jonatas está morto, e Davi está vindo para tomar o trono. A má notícia traz na sua bagagem um desespero. Por que o desespero, Esther? Porque a tradição dizia que se um novo rei assumisse o trono, todos aqueles que não fizessem parte da linhagem do novo rei, mas fizessem parte da linhagem do anterior rei, todos morreriam a fio de espada, para que futuramente o novo rei que assumisse não sofresse uma represália ou uma tentativa de tomada de trono. Então o desespero é esse. Davi está vindo aí, vai matar todo mundo, inclusive o menino, para que o rei futuramente não sofra uma tentativa de trono. Aí que é o problema. Porque quando uma má notícia ela chega, ela sempre traz consigo sentimentos desesperadores para tirar de nós a razão das nossas atitudes. Quando a ama percebe, Davi está
vindo aí, ela deduz, gente. Ela não tem certeza. Ela deduz: Davi vai matar o menino. No afã de proteger o menino, a história diz que a ama vai pegar o menino em seu colo, vai correr, vai tropeçar, e o tropeço desta ama deixa o menino cair e quebrar as suas pernas. O tropeço momentâneo de alguém resultou numa deficiência física permanente. Eu estou dizendo que uma atitude momentânea, um simples tropeço, resultou em algo permanente e irreversível na vida de um menino inocente. Aqui eu começo a pregar para você. Talvez você é Mefibosete, que entrou nesta igreja hoje sentindo com as pernas quebradas, se sentindo numa situação deplorável. Mas você faz um checklist da sua vida e percebe que você só chegou nessas circunstâncias porque quem deveria cuidar não cuidou, quem deveria proteger não protegeu, quem deveria zelar não zelou. Antes tropeçou, deixou você cair, e a queda resultou na sua deficiência física. Talvez a queda de alguém fez você ficar nesse estado que você está hoje. Talvez a omissão de uma palavra de alguém deixou você nesse estado que você está hoje. Talvez você pare e diz: se eu tivesse em paz que me ensinasse, eu não tinha feito as escolhas que eu fiz. Talvez você diz: se eu tivesse gente que investisse em mim, talvez eu não estaria nas circunstâncias que eu estou. Talvez você diz: se alguém tivesse olhado para mim, investido em mim, eu não teria chegado ao nível que eu cheguei. Mas Deus me trouxe hoje aqui como profeta para te dizer: Deus não sonha tragédia para ninguém. Deus não pensa tragédia para ninguém. Deus não cronometra tragédia para ninguém. Mas Deus é um Deus que permite tragédia como estratégia para trazer a gente para o centro da vontade dele. Deus permitiu a tragédia para que você estivesse hoje no centro da vontade dele. A palavra de Deus para você é essa: eu prefiro você com as pernas quebradas, mas vivo, do que perfeito e morto. Eu prefiro você limitado e vivo do que perfeito e morto. Aleluia. Você faz uma autoanálise e está vendo que você é diferente dos demais. Talvez você carrega uma história que algumas pessoas não carregam. Talvez você traz consigo marcas que algumas pessoas não trazem. Você tem histórias que, se você contasse, alguém dizia: isso é cena de novela ou filme. Mas Deus está dizendo: foi a minha mão que permitiu a tragédia, porque a tragédia era a estratégia de preservação para a sua vida. Deus está olhando para o menino e está dizendo: Mefibosete, quando criança, bebê, todo mundo dizia para você que palácio era bom, mas as circunstâncias e os cenários mudaram. O que parecia bom para você não é mais bom, agora é risco de morte. Eu vou permitir que algumas coisas fujam do seu controle, mas você será preservado do que você continuar no controle e a sua vida exposta. Eu vou liberar isso aqui para você. Tem momentos na nossa vida que Deus permite cenários fugirem do nosso controle, porque na palma da mão de Deus é a estratégia de preservação para a vida de alguém. Deus está dizendo: Mefibosete, no momento o palácio é perigo, mas a tragédia vai te alavancar diretamente para o cenário da preservação. O menino é encaminhado para uma cidade chamada Lodebar. Você já ouviu que Lodebar é uma cidade fétida, né? Uma cidade miserável. Mas aí eu fui buscar o contexto histórico, social da cidade naquela época. Lodebar é uma cidade rodeada de água potável. Em meio à Palestina, que o tempo é seco, a terra árida, o fato de Lodebar ser rodeada de água potável
colocava a cidade numa posição social e econômica elevada à frente das demais. Porque Lodebar conseguia plantar e colher o ano todo. Então, Lodebar não somente colhia, como também exportava aquilo que colhia. Sendo assim, a cidade tinha uma posição socioeconômica elevadíssima. E olha onde Deus vai colocar a vida do menino para ser guardada. Deus vai colocar o menino na casa de Maquir. Quem é Maquir, Esther? Uma das maiores autoridades naquela época nesta cidade. Aí isso aqui chamou a minha atenção. Ora, Deus está tirando o menino do palácio. Está colocando o menino na casa de alguém que tem condições financeiras elevadas para cuidar de um menino de uma maneira que ele merece. Quando o texto não nos revela, a gente pede ao Espírito Santo ajuda. E o Espírito Santo gritou dentro do meu quarto: Esther, a mesma mão que tira do palácio é a mesma mão que garante qualidade em meio à preservação. Deus está dizendo para Mefibosete: Mefibosete, a mão que te tirou do palácio é a mão que está garantindo qualidade em meio a esse cenário. Deixa eu liberar de novo para ver se você entende. Deus está dizendo: a mão que permitiu a tragédia e te tirou do cenário de conforto é a mão que está garantindo qualidade nesse cenário que você está passando. Vê se as coisas nos âmbitos espiritual não estão muito melhores do que antes. Talvez seus olhos naturais digam: a porta se fechou, alguém se foi, a traição chegou, a decepção bateu na porta. Mas Deus está dizendo: olha, vê se a mão não está garantindo qualidade em meio a esse cenário de preservação. Você já não é mais quem você era antes. Cenários desconfortáveis permitidos pela mão de Deus são canalizadores de estratégia para mudar de fato quem nós éramos para aquilo que nós deveremos ser em Cristo. Deus está dizendo para você: eu te tirei da zona de conforto para que você fosse transportado para aquilo que eu desejava que você fosse. Hoje você não é mais aquele que você era. Você não vive mais pelo que seus olhos veem, você vive pelaquilo que sua fé crê. Você não é mais pautado pelaquilo que seus ouvidos ouvem. Você é pautado pelaquilo que a voz de Deus diz ao teu respeito. Deus está dizendo: cenário desfavorável tirou o homem carnal para que o homem espiritual fosse depositado dentro de você. Deus é especialista. Deus é especialista em nos tirar de cenários confortáveis para nos devolver identidade que sempre esteve projetada na mão dele. A identidade que você tinha antes não era a identidade do projeto original, era a identidade que os homens colocou em você. Aí Deus está dizendo: eu te tiro do cenário confortável, eu te tiro do cenário favorável, eu te tiro do cenário que você gosta. Vem para o cenário desconfortável, vem para o cenário da profissão. Eu vou te entregar a identidade do projeto original, aquilo que eu sonhei antes da fundação do mundo. Ao teu respeito existia uma identidade sobre você antes que os ossos do ventre da sua mãe fossem formados.
A preocupação do Espírito Santo de Deus é que você saia daqui hoje entendendo que existe uma identidade depositada sobre você, e essa identidade foi projetada pelas mãos de Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Só que no decorrer da sua vida e do seu nascimento, o homem tentou colocar uma identidade sobre você que não era espiritual, que era humana. Só que Deus está dizendo: eu te tirei do cenário que você não queria e te coloquei no cenário que você também não queria, para te dar aquilo que eu queria, que eu projetei pelas minhas próprias mãos. Olhe para cá. O menino vai ser colocado agora em Lodebar. O menino está agora em Lodebar. O tempo se passa. O menino não é mais menino. O menino fica adolescente. Entra na fase jovial. Sai da fase jovial, entra na fase adulta. E o tempo está se passando. O menino está pegando um cenário de preservação temporário e fazendo desse cenário uma moradia permanente. Só que em nenhum momento Deus falou a respeito dele que Lodebar seria um cenário permanente. É porque, gente, a gente se acostuma com os cenários que Deus nos deposita. Ele tanto se acostuma que deficiente, aleijado dos 2 pés, vai casar e vai ter filhos. Primeiro de tudo, aquele que tinha tudo na mão agora aprende a se virar sozinho. Casa e tem filhos. E o segundo ponto, ele se acostuma com Lodebar, achando que Lodebar é para sempre. Só que o ponto-chave aqui na vida de Mefibosete é que Mefibosete permite, e eu falo isso sem medo de errar, ele permite que o cenário da preservação roube de fato o DNA que existe dentro dele. Você vai entender melhor isso aqui. Mefibosete está em Lodebar. Mefibosete reside em Lodebar, mas o DNA de Mefibosete não pertence a Lodebar. No sangue de Mefibosete ainda corre uma linhagem real. Ele ainda é neto de rei, ele ainda é filho de príncipe. Os anos podem se passar, as coisas podem mudar, mas isso não muda o DNA que Mefibosete tem. Mefibosete pode estar em um cenário desfavorável, mas o cenário desfavorável de Mefibosete não muda o DNA que ele tem. É bem verdade que tem gente que entrou aqui nesta casa nessa noite sentindo-se deficiente e está pegando um cenário de preservação e usando como moradia permanente, achando que esse cenário roubou o DNA que existe dentro dele. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o cenário que você está não rouba de fato quem você é. No teu sangue ainda corre uma linhagem real. Você ainda é co-herdeiro, é herdeiro de Cristo. Dentro do seu DNA tem um DNA celestiais e sobre você é uma herança. Há uma herança. E o que o texto diz? Que Davi, diga comigo, Davi é bom. Salmo 107 vai dizer: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. A bondade, se você traduzir ela para o original, ela vai te dizer favor de quem merece ou não merece este favor. A bondade, ela é aplicada independentemente se existe lógica humana ou não. Então tem um rei sentado no trono que ele é bom. Deus ensinou Davi a ser bom. Deus ensinou Davi a ser bom como Esther ensinou Davi a ser bom através da vida de Saul.
Deus permite Saul perseguir Davi por tantos anos, porque Deus está dizendo a Saul, quando Deus está dizendo a Davi, quando você sentar no trono, não faça com os outros aquilo que Saul fez com você. Tem momentos na nossa vida que Deus permite a calúnia, Deus permite a difamação, Deus permite a traição, Deus permite o abandono, porque Deus sabe aonde Ele vai nos projetar. E Deus está dizendo, quando eu te projetar para o lugar designado para você, não faça com os outros aquilo que fizeram um dia com você. Então Davi é bom, Deus ensinou Davi. E eu gosto do comentário de Wisby, que o Wisby vai dizer assim: e o rei se lembra. Eu amo isso aqui. O Wisby vai dizer que o rei se lembrou. Davi se lembrou. Se lembrou do que, Esther? Davi se lembrou de uma aliança. Uma aliança que ele fez com Jonatas, pai de Mefibosete. Eu quero que você me ajude a pregar. Onde está Jonatas? Opa! Onde está Jonatas? Segura. Se Jonatas está morto, existem dois homens que fizeram uma aliança. Pela lógica humana, a aliança só tem que valer se as duas partes estiverem vivas e presentes na constituição da terra. Você perdeu uma oportunidade aqui. Na constituição do céu não funciona assim não. Deus está dizendo, eu não dependo com quem eu fiz aliança esteja vivo para fazer valer a aliança que eu estabeleci. Eu vou liberar isso aqui para você. Tem gente presa ao luto da perda, a quem morreu, a quem se foi. Eu sei que dói perder alguém, eu sei que o luto perde, mas eu também não estou falando só da perda natural, eu estou falando da perda espiritual. Tem gente que perdeu algumas coisas no mundo espiritual e está agarrada ao luto da perda, dizendo, agora acabou, já que morreu a aliança não está de pé, já que se foi a aliança não está de pé. Talvez Deus não fez uma aliança com você, Deus fez uma aliança com a tua mãe, com teu pai, com teu avô, com a tua tataravó, com a tua bisavó, e você está dizendo, não, a aliança já se foi. Deus está dizendo, hoje, nesta quarta-feira, eu me levantei e estou me lembrando, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança. Mas a minha mãe foi da mesa de oração, isso arde dentro de mim, e ela não está aqui para me ensinar. Deus está dizendo, tem aliança. Ai, meu pai foi pastor, mas não está aqui, não está para me ensinar. Deus está dizendo, tem uma aliança. Na minha casa teve profeta, mas não é mais vivo. Deus está dizendo, agora tem. O profeta é você. Há uma aliança, e Deus está se lembrando que tem uma aliança. Tem gente vivendo coisas aqui que a lógica humana não explica. E ele olha para a sua condição e diz, pela minha condição isso não podia acontecer. É Deus dizendo, está acontecendo porque tem uma aliança. Deixa eu pregar para a gente fechar. O rei se lembra que tem uma aliança. O rei se lembrou que tem uma aliança. Jesus. Jesus. Eu estou ouvindo pelos sons espirituais. E o Espírito Santo fez os meus ouvidos sensíveis, que as paredes desta igreja, o ar desta igreja, o chão desta igreja está gritando aliança. O mundo espiritual está gritando aliança. Existe uma voz bradando, ecoando, há uma aliança. Há uma aliança. Para de querer lógica humana daquilo que acontece, porque está pautado pela aliança.
Tem gente tentando entender coisas que só está acontecendo por conta da aliança. Pois bem, sabendo-se que o rei lembra que tem uma aliança, Deus manda chamar um homem. Quem é este homem? Ziba. Diga após mim, Ziba. Gente, Ziba é o endemoniado da história. Todo mundo tem um na sua história. Tem jeito. Mas eu preciso enfatizar aqui para você o que Paulo diz para nós a respeito dessas pessoas possessas. Que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra potestades malignas. Segura que você vai dar glória. Tem gente cortando o vínculo parentesco com pessoas, perdendo alianças carnais por conta de manifestações demoníacas espirituais. E Deus está dizendo para você: a sua luta não é contra a sua sogra, a sua luta não é contra a sua vizinha, a sua luta não é contra aquele primo, a sua luta não é contra os seus pais, a sua luta não é contra essa carne que tenta te atribular, a sua luta é contra as potestades malignas. Repreenda a potestade, mas não perca o vínculo de quem você ama. Olha pra cá. Ziba. Eu tô sentindo uma graça de Deus. Não é frase de pregador não, que a gente não precisa disso, mas eu tô sentindo uma graça de Deus. Ouça. Ziba é o servo da casa de Saul. Ora, Esther, o que o servo está fazendo na história? O rei não ia matar todo mundo? Era uma dedução, o rei não matou ninguém. Guarda isso aqui, se quiser anotar, até anote. O diabo é especialista em fazer pressões psicológicas de deduções que nunca acontecerão. Tem gente sendo oprimido por cenários deduçórios que o diabo está te colocando, e o Deus está dizendo: isso nunca vai acontecer. Para de dar ouvido para deduções que Deus não prage. Ninguém na tua casa vai morrer se Deus não decidir. Ninguém vai ser sequestrado se Deus não disse. Não. Ninguém vai morrer de câncer só porque fulano morreu, só porque a ciclano morreu. A vida do crente não está pautada em deduções. A vida do crente é pautada a respeito daquilo que Deus, o Todo-Poderoso, diz. Para de sofrer por antecedência, por coisas que ainda nem aconteceu. Como o rei não matou ninguém, Ziba, que era o servo, está tirando onda com o que não é dele, está possuindo o que não é dele, está usufruindo do que não é dele, porque o verdadeiro dono não entrou em evidência. O verdadeiro dono está guardado em Lodebar. E aqui no palácio, tudo que pertence a ele, tem alguém tirando onda porque ele está em Lodebar. Quando o homem não entende por si só que ele deve possuir aquilo que é dele por direito, Deus promove cenários para colocar ele exatamente naquilo que é dele. Você entendeu isso aqui? Já que Mefibosete não entende por meios próprios que existe uma herdade no palácio que pertence a ele, Deus faz alguém no trono se lembrar. Chama Ziba. Aí, entre Ziba e Davi vai ter um diálogo. Davi vai falar assim: Ziba, existe alguém para a casa de Jonatas que eu possa usar com bondade? Algumas versões vão dizer que eu possa usar como benevolência. Opa! Davi entregou uma chave para Ziba. O que Davi entregou para Ziba? Eu quero ser bom. Então Ziba já formou uma consciência que o rei quer ser bom. Então Ziba entende: o rei está perguntando se existe alguém da casa de Jonatas, porque ele quer ser bom e honrar com a aliança que ele fez. Aí olha o que o endemoniado faz. Tem Mefibosete na casa de Maquir. Porém, sempre tem um porém. Porém, aleijado dos 2 pés. A questão aqui é esta: Ziba
não pode negar uma verdade. Que verdade é esta? Existe vida. Mefibosete está vivo. Então, já que Ziba não pode negar que Mefibosete está vivo, Ziba pode evidenciar as deficiências de Mefibosete a fim de tentar paralisar a mão do rei que quer ser bom. Vou falar de outra forma. O diabo sabe da maior característica que Deus tem: bondoso, misericordioso. E ele sabe que Deus tem prazer em nos alcançar com esta maravilhosidade que Deus é, ser bom. O diabo, sabendo que Deus é bom, ele não pode interromper a mão de bondade de Deus, mas pode tentar paralisar o alcance dessa bondade pelo que nós chamamos de condenações. O diabo começa a apresentar uma voz ativa, condenatória às nossas deficiências, a fim de paralisar aquilo que Deus quer fazer de bondade ao nosso respeito. O diabo se apresentou para dizer coisas ao teu respeito. Falou de quem você foi, falou do que você fez, falou do seu passado. O diabo tentou trazer um cenário de condenação a fim de paralisar a mão de Deus que é boa. Só que o que ele não contava é que Deus é dono do palácio, é que Deus é dono do céu, é que Deus é dono da terra, e não há condenação do inferno que possa paralisar a mão de Deus. Efésios 2:4 diz: porque Deus em sua misericórdia nos alcançou pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A bondade de Deus não será paralisada por conta das condenações daquilo que o diabo fala a teu respeito. O importante é o que Deus fala. Você entrou aqui murchinho da Silva, moadinho, porque o endemoniado que deu voz ao diabo está tentando paralisar a mão de bondade de Deus ao teu respeito por coisas que talvez você fez, ou pior, talvez por coisas que você nunca foi. Mas eu vim te dizer que isso tudo é estratégia do diabo a fim de tentar paralisar a mão de Deus. Mas eu gosto do Salmo 121 que vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que que o salmista está dizendo isso? O salmista está dizendo: ora, eu olho para a montanha. Quem foi que fez essa montanha? No início de tudo a terra era um tremendo caos, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí a voz de Deus, o que? A voz de Deus foi liberada com a seguinte palavra: haja. Se você for pesquisar a voz, você vai ver que a voz tem ondas e vibratos sonoros. Eu não entendi, Esther. O salmista está dizendo: aquela voz que quando disse haja, os vibratos sonoros e as ondas da voz de Deus foram ecoando em meio ao caos e trazendo organização. Vem céu, vem terra, vem dia, vem noite, vem montanha, vem firmamento, vem separação das águas. Se alguém está pautado pela voz das ombras sonoras de Deus, eu não temo homem, eu não temo inimigo, eu estou respaldada no que a voz de Deus fala ao meu respeito. A história extra bíblica diz que quando mandaram chamar Mefibosete, Ziba foi fazendo uma pressão psicológica em Mefibosete, dizendo o seguinte: o rei está te chamando porque o rei quer te matar. Esther, por que que Ziba faz isso com Mefibosete? Gente,
É simples. Deus te entregou algo, sim ou não? O inimigo não pode tomar esse algo das suas mãos. Ele não tem poder de roubar das nossas mãos aquilo que Deus nos entregou. Segura aqui, tecladista. Deus nos entregou algo, sim ou não? O diabo não pode chegar para a gente e dizer: agora é meu, segura e não deixa eu pegar. Ele não pode roubar aquilo que Deus nos deu, porque foi Deus que deu. Mas ele pode: isso não é para você, isso não te merece. Você quer isso mesmo? Você não tem condições para ter isso. Olha o teu estado, olha quem você é. O rei está te chamando, mas na verdade é para te matar. O diabo começa a oprimir, a fim de fazer a gente recusar aquilo que a gente tem. Mas Deus está dizendo: não recuse, porque o rei está te chamando não é para matar. O rei está te chamando é para ser bom. O rei está te chamando é para ser bom. O diabo está tentando te oprimir, fazer você acreditar que você não é digno de ter aquilo que Deus te entregou. Mas Deus está dizendo: é teu, é teu, é teu. Eu te faço justo, eu te faço digno, eu te faço honrar. Vai ficando de pé aí. Ouça. Mefibosete chega à presença do rei. E quando Mefibosete chega à presença do rei, o rei faz uma seguinte pergunta a ele: és tu, Mefibosete? Olha que loucura. Qual era o único deficiente que estava na presença do rei? Quem era o único deficiente que estava na presença do rei? E por que o rei pergunta: és tu, Mefibosete? Não é que o rei não saiba quem ele é. O rei sabe quem ele é. O rei está dando uma oportunidade dele assumir de fato quem ele é. Ele diz: sou eu, Mefibosete, teu servo. Quando ele diz sou eu, Mefibosete, ele está dizendo: sou eu, o que estava em Lodebar. Sou eu, o aleijado dos 2 pés. Mas também sou eu que tenho linhagem real. Aí o rei vai dizer para Mefibosete: Mefibosete, o negócio é o seguinte: eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Já era para tu ter dado um glória. Mefibosete, eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E a partir de hoje, tu sempre comerás a minha mesa. Aí o negócio pegou. Era para Mefibosete saltar de alegria. Ops, saltar não dava, mas levantar a mão e cantar e regozijar dava. Era para Mefibosete estar alegre, gente, sim ou não? Era para Mefibosete dizer: gente, o tempo do esquecimento passou. Era para Mefibosete dizer: graças a Deus, agora eu vou usufruir de tudo aquilo que eu não usufruí enquanto eu estava em Lodebar. Mas olha a resposta do camarada. Ele vira para Davi e diz para Davi: quem sou eu para tu se atentares para um cão morto como eu? Mefibosete está dizendo que ele é pior do que um animal vivo. Porque quando o animal morre, ele já entra em estado de decomposição. Mefibosete está dizendo: nem vivo eu estou mais, eu já estou em estado de decomposição. Quem sou eu para ser digno destas coisas que tu estás me apresentando? Talvez você não esteja vivendo, você estava vegetando até o dia de hoje. Aí você está olhando para os planos de Deus, para as coisas que Deus apresenta para você, e você está dizendo: olha para mim, olha para os traumas que eu carrego, olha para as marcas que eu carrego. Eu nem vivo mais, eu vegeto, eu estou em decomposição, pronto e esperando a morte. Tem gente que entrou aqui decidido a colocar um fim na sua vida,
porque entende que não tem mais chances de viver aquilo que Deus quer. Não, isso que Deus tem para mim é bom demais para alguém como eu. Só que você acha que Davi ficou batendo boca com Mefibosete, dizendo: Mefibosete, aceita, homem, eu quero ser bom para você. Tu acha mesmo que Davi ficou falando: Mefibosete, acredita? Não. Enquanto Mefibosete está aqui, quem sou eu para se atentares para um cão morto como eu? Davi está virando as costas, está pegando o Ziba e está dizendo: Ziba, devolve todas as terras de Mefibosete. A partir de hoje, tudo será restituído a Mefibosete, e vocês ainda trabalharão para servir a casa de Mefibosete. Enquanto Mefibosete está dizendo: eu não sou digno de receber aquilo que o rei quer me dar, Davi está movimentando aquilo que ele quer entregar a Mefibosete. Enquanto você está dizendo: eu não sou digno para receber isso que o rei quer me entregar, Deus está movimentando o mundo espiritual. Cantam que a gente vai no terreno do inimigo e tomar tudo aquilo que ele nos roubou. Nada contra o hino, mas eu vou dizer para a noite de hoje: ninguém vai no terreno do inimigo pegar nada. Deus está pegando Ziba pelo colarinho e está dizendo: devolve tudo que é do meu povo. Tem algo do céu chegando para você. É Deus movimentando o mundo espiritual, dizendo: eu vou restituir, querendo você ou não. Eu vou restituir, querendo você ou não. Eu vou te fazer digno, eu vou te fazer justo, eu vou te fazer amado, eu vou te fazer respeitado, porque Deus o quer. E Davi vai dizer: você sempre comerás a minha mesa. Mesa fala de restituição, mesa fala de comunhão, mesa fala de agregação. O rei não está restituindo só aquilo que é financeiro. O rei está restituindo aquilo que é moral, aquilo que é espiritual e aquilo que é sentimental. Deus não tem prazer em restituir só a tua vida financeira, apesar de que isso para Ele é muito fácil. A ideia de Deus é essa: quero restituir teus bens financeiros, mas quero restituir a tua moral, quero restituir o teu ser espiritual, quero restituir os teus sentimentos. Mas Ele não é o diabo que entra onde não foi convidado. Ele só pode se relacionar com aquele que convida ele para o relacionamento. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: a mesa já foi posta e o rei está te convidando. Vem sentar à mesa e se relacionar comigo. Ei, o rei não quer você sentado na cadeira lustrando o banco, porque você não se acha digno de ser útil no reino dos céus. Tem espaço para todo mundo, não tem aqui, pastora? Tem espaço para você trabalhar no reino dos céus. Deus está dizendo: há um projeto do céu em você, há algo do céu em você, há uma voz profética no céu em você. E Deus está dizendo: eu estou chamando essa voz profética para fora. Senta na mesa. Cadê o primeiro que quer sentar na mesa? Deus está dizendo: tem uma mesa colocada aqui no altar e Ele está te chamando. Vem para a mesa, vem para a mesa. Deus te chama hoje. Eu quero me relacionar com você. Vem para a mesa. Esther, por que eu tenho que ir para a mesa? Porque as nossas atitudes aqui referendam no céu o que a gente verdadeiramente quer. Quando você tem uma ação no mundo natural, você está gritando no mundo espiritual a forma que você quer ser respeitado. Então quando você levanta as suas mãos e diz: eu quero sentar na mesa, você está gritando para o mundo espiritual: a partir de hoje eu tenho que ser respeitado como alguém que participa da mesa do rei. Deus está te chamando. Eu quero orar por você. Vem aqui na mesa, na frente do altar. Deixa eu orar por você nessa noite. Cadê o primeiro? Vem aqui. Isso. Cadê você? Vem. 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 Eu vou entregar o microfone ao pastor, mas Deus está te chamando. Vem. Isso. Vai vindo. Isso. 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 Você vai gritar para o mundo espiritual nessa noite:
Eu quero ser respeitado como alguém que senta à mesa. Chega do diabo tirar onda com aquilo que não é dele. Chega do inimigo da sua alma usufruir daquilo que não é dele. Deus está dizendo: assuma a tua posição. E a tua posição é sentado na mesa. Tem algo de Deus para você nessa noite. Tem algo de Deus. A esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. A esperança. E a esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. A esperança. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou dançar sobre toda a dor. O Senhor deu, o Senhor tomou. E sobre todas as coisas, bendito seja o nome. E a esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. A esperança não engana, não engana. A esperança. Deus fez